Bem-vindos à Semana Wicked! Oi, seja bem-vindo ao Hati Sound, o seu clube do coral. Eu sou Bela Hati e seja muito bem-vindo à nossa parte 2 de Wicked por trás dos bastidores. Olha, Cleide... Quem é Cleide? Você. Olha, Cleide, se segura porque hoje a gente vai falar sobre o Tony Awards de 2004, que é, assim, um bafão do mundo do teatro musical até hoje. Mas pra gente entender como isso aconteceu, por que isso aconteceu, o que o Wicked tem a ver com isso e por que essa é a parte 2 da nossa história de Wicked, vamos voltar lá pra 2003. Se você não assistiu a parte 1, ela tá aqui nos cards disponível, vai lá e assiste, porque é importante a gente saber toda a trajetória de Wicked, desde que ele começou a ser formado, a realizar o projeto, até chegar nessa noite fatídica do Tony Awards de 2004. Então vamos começar de onde paramos, que foi o Wicked sendo um hit da temporada de 2003-2004. Tava fazendo muito sucesso, só pra gente ter uma noção, assim, a média de vendas dele por semana era cerca de $1 milhão. Então, tava sendo um hit e isso fazia com que as pessoas tivessem muita expectativa de que ele ganharia o Tony Awards de melhor musical. E tudo estava lindo e maravilhoso no mundo de Oz quando as nomeações para o Tony Awards chegaram. E o Wicked estava indicado em 10 delas, ou seja, ele era o musical mais indicado da noite. Só que ele acabaria ganhando apenas 3. E se você está pensando, como assim, Hati? Você falou que tinha sido uma noite bombástica e cheia de, enfim, controvérsias, e aí você fala que ele ganhou 3 Tony Awards, então ele tá ótimo. Mas o que importa neste mundo de Tony Awards não é necessariamente o número que você ganha, mas sim quais prêmios que você ganhou. Mas calma que a gente vai chegar lá. O Wicked estava competindo diretamente por esses prêmios, principalmente a grande trindade, que é o Best Book, o melhor roteiro, o melhor livro de musical, Best Musical, o melhor musical, e Best Score, que é a melhor trilha de musical. E ele estava competindo contra 3 musicais, que no caso era Avenue Q, The Boy from Oz e Caroline or Change. E esse Tony, ele já foi diferente quando 3 musicais muito importantes que estavam concorrendo em categorias foram estreados, lançados na Broadway lá em meados de novembro. E por que isso é tão estranho e diferente? Nos Estados Unidos, principalmente Nova York, que é ali em cima, nos Estados Unidos, em novembro já tá inverno, ou seja, é uma temporada que é considerada a pior temporada da Broadway, porque as pessoas não vão sair de casa tanto, as pessoas não vão se encapotar toda, colocar capuz, luva e aquilo e sair um frio de 0 graus e negativos pra ver um musical da Broadway. Não que as pessoas não façam isso, mas é lógico que, por conta do clima, as vendas diminuam durante esse período. E é muito estranho esses 3 musicais já terem sido lançados em uma época considerada de baixa temporada na Broadway. Porque esse período inicial de um musical já é um período mais dificinho, que tem a ver com as críticas e tudo mais, ainda mais durante o inverno. Mas isso aconteceu e já foi uma das coisas que todo mundo achou meio estranho. Mas ainda não era nem a primeira surpresa desse Tony. E a nossa primeira grande surpresa em relação ao Tony de 2004 tem a ver com um musical chamado Tabu, que era uma das grandes apostas para levar o prêmio de Best Musical de 2004. Porém, ele acabou fechando e não participando, não concorrendo ao Tony. E isso já deixou as pessoas totalmente em choque, porque ele realmente era um dos favoritos. E agora vamos apresentar os nossos concorrentes ao Tony de Best Musicals de 2004. Vamos começar com Wicked, um dos musicais mais populares não só agora, mas na época. Ele era e continua sendo um musical muito comercial, que dá pra você vender bastante, um musical que é pra família inteira, que tem uma score que vendeu muito, uma trilha que vendeu muito. Então ele era um dos grandes favoritos da noite. E agora vamos de Avenue Q, que é um musical que chegou na Broadway em julho de 2003, e ele teve uma carreira bem sucedida na Off-Broadway, e ele foi sempre muito bem recebido com críticas, e é um musical diferente, ele não é tão comercial, ele não é feito para a família toda, tanto é que a discografia dele, o álbum dele, vem com daqueles adesivinhos de aviso aos pais de que não é um conteúdo para crianças.
E ele era muito famoso, ele era muito bem recebido, mas ele não era o musical mais comercial, o musical mais típico de ganhar um Tony Awards de Best Musical. Nós temos também The Boy From Oz, que era estrelado por Hugh Jackman. E o Hugh Jackman, ele era basicamente o musical. E eu não digo isso só porque ele é um ator muito bom e ele é uma peça muito importante na história do teatro musical, mas porque o musical basicamente era sobre ele. Tanto é que teve um episódio que ele acabou tirando 2 semanas de férias do musical, e quando isso acontece, é comum que outra pessoa, né, outro ator, substitua o ator principal e faça essas 2 semanas. Mas no caso de The Boy From Oz, não aconteceu isso. Eles pararam o musical por 2 semanas pra esperar o Hugh Jackman voltar, porque ele era o musical. E temos também Caroline or Change, que é um musical bem artístico, ele não é tanto comercial também, mas ele foi muito bem recebido pelas críticas e pelo público, tanto no pré-Broadway dele, quanto na Broadway. E como a gente citou antes, pixelou antes, Wicked, de todos esses, era o musical mais comercial. E isso dava muita esperança pro público de que ele fosse ganhar, porque é comum que as pessoas que votam no Tony Awards prefiram esses musicais mais comerciais, porque dá pra você vender mais esse musical, tanto o merchandise quanto o tour desse musical. Então ali, o Wicked estava na boca do gol pra todo mundo, era como se o Wicked já tivesse ganhado. Outro ponto muito importante também para as pessoas já terem dado essa vitória pro Wicked é que ele era um musical que as pessoas já sabiam que não ia sair da Broadway por muito tempo e que ia fazer várias tours nacionais. E o porquê que isso é importante quando a gente fala de Tony Awards? Porque muitas dessas pessoas que votam, né, as pessoas que vão lá dar um voto nela para decidir quem vai ganhar o Tony na categoria X ou Y, são pessoas que têm contatos ou que têm algum tipo de ligação com esses lugares, esses teatros que recebem as tours nacionais. Então, para eles, é muito importante, é muito benéfico que o musical que ganhe o Best Musical, que é um musical que vai ficar mais famoso, que vai ter, né, esse prestígio de ter um Tony Awards, seja um musical que vai entrar em tour, né? Porque ele vai chamar mais gente, vai vender mais ingressos, vai fazer mais dinheiro. E outro motivo de porque as pessoas já acreditavam tanto que esse Tony era do Wicked é porque ele já tinha ganhado o Best Musical em algumas outras premiações, como o Outer Critics Circle Awards, o Drama Desk e o Drama League. Porém, minha cara Cleide, se engana muito quem pensa que os produtores de Avenue Q iam desistir tão fácil assim de ganhar um Tony. E é aí que temos uma das maiores campanhas de Tony Awards da história do teatro musical. Meu Deus do céu, o que é uma campanha, você me pergunta? Bom, é comum que as pessoas, né, os produtores dos musicais que estão ali concorrendo, mandem para os críticos, mandem para as pessoas que vão votar para esse júri do Tony a sua discografia, algo assim, tipo, ai, olha, para você ouvir, ai, para você se familiarizar com o musical. Mas nunca foi algo muito uma campanha, você realmente mandar coisas e fazer um esforço extra para conquistar esse júri do Tony. Porém, Avenue Q mudou a história porque eles realmente fizeram uma campanha, inclusive fizeram uma música por conta do Tony Awards. Vault Your Heart é uma música que foi composta só pro Tony Awards, pelos produtores de Avenue Q, que era o personagem Rod falando sobre uma eleição que ele estava em dúvida para decidir quem ia comandar o Clube Rotary, e ele tinha que eleger uma pessoa. E cada personagem que ele contava que estava concorrendo na música era representante de um musical que estava concorrendo contra o Avenue Q pro Best Musical do Tony de 2004. E nessa música ele falava sobre vários pontos e como você tinha que votar com seu coração, votar em quem você realmente acreditava que merecia ganhar. E eles colocaram, assim, essa música em todos os lugares, fizeram posters, bottoms, distribuíram para todas as pessoas que trabalhavam com teatro musical e para o júri, para as pessoas que iam votar no Tony Awards, e fizeram uma campanha mesmo. E agora vamos para a noite do Tony Awards de 2004. Sejam muito bem-vindos ao Tony Awards de 2004, apresentado por ninguém menos que Hugh Jackman. Isso mesmo, o Tony foi apresentado pelo Hugh Jackman e teve performance de várias pessoas, né? Vários musicais que estavam ali concorrendo, inclusive Wicked. E todo mundo conta ali, as pessoas que estavam presentes, contam que a Idina estava muito nervosa e que só viram ela ficar tão nervosa assim em uma noite, que foi no Oscar, quando o John Travolta chamou o nome dela pra ela se apresentar e ela ficou assim, ui, meu Deus do céu.
E aí temos a premiação, todo mundo ali esperando que o Wicked vai sair, não sai. E o Wicked vai ganhar esse prêmio, não ganha. E o Wicked levou pra casa 3 prêmios naquela noite. Melhor atriz em um musical, com a Idina melhor figurino e melhor design de cenário. E Avenue Q levou 3 prêmios também, só que aí é o nosso ponto. Os 3 prêmios que Avenue Q acabou levando nessa noite fatídica do Tony Awards de 2004 é a trindade do Tony, que no caso são os prêmios Best Musical, Best Book e Best Score. E Avenue Q ganhou os 3, o que foi um choque total, principalmente quando foi anunciado aquele momento da noite de Best Musical. Todo mundo tava esperando pelo Wicked, todo mundo, tanto é que tem uma cena que mostra que ali onde anunciaram, né, tem 2 telas em cima, e nessas telas, quando a pessoa tava lá, e o ganhador de hoje apareceu Wicked, porque até o pessoal da sala de programação pensou que o Wicked ia ganhar. E aí anunciaram Avenue Q e choque total. E essa é basicamente a história polêmica do Tony Awards de Wicked, né? Desse Tony Awards 2004 que trouxe bastante repercussão e traz até hoje, na verdade, é muito comum você ver pessoas tendo debates sobre eu acho que foi merecido, eu acho que não foi merecido. E, inclusive, eu não tô aqui pra desmerecer Avenue Q de jeito nenhum, ou pra falar que o Wicked deveria ter ganho ou não ter ganho. É lógico que eu tenho a minha opinião pessoal, mas isso não quer dizer que tá certo ou que tá errado, ou que eu acho que foi roubado. Eu só acho que é uma teoria que as pessoas têm, é que essa campanha muito forte que nunca tinha sido vista no Tony Awards, em algo assim da Broadway, teve uma influência, né? Ajudou a Avenue Q a ter mais visão e a ganhar esse prêmio, esses prêmios tão importantes. E tem gente que não, que acredita que, a Avenue Q merecia, é um musical muito bem construído, um musical que fez muito sucesso. E eu quero saber o que você acha. E o Wicked continua aí firme e forte como um dos maiores sucessos da Broadway. Avenue Q ficou durante 6 anos na Broadway, depois ele foi pra Off-Broadway e teve a sua última performance dia 28 de abril de 2019 e oficialmente deu adeus aos palcos da Broadway e Off-Broadway. Mas também é sempre importante lembrar que todos os musicais são sim merecedores, de que não é nossa posição, enfim, né? Falar que o musical não é bom o suficiente, a gente pode ter a nossa opinião pessoal. Eu, por exemplo, amaria que o Wicked tivesse ganhado. Eu acho que é um musical que impactou muitas pessoas, que tem um tema muito importante, né? Um tema totalmente sobre mulheres e sobre o patinho feio. E eu acho que é muito importante a gente sempre dar visibilidade pra isso. Mas eu não tô tentando descredibilizar a Avenue Q de maneira alguma. E é sempre importante também a gente lembrar que o Tony Awards é um prêmio que é muito mais para os produtores e para as pessoas que trabalham com o teatro musical do que é para a comunidade Broadway. A comunidade Broadway, as pessoas que vão lá, assistem, são fãs, é muito mais importante que o musical esteja vivo, esteja conseguindo se sustentar, esteja captando público, do que ele ter um Tony X ou um Tony Y, porque no final das contas não é isso que vai pagar as contas dele. No final das contas, não paga as contas. Mas é verdade. Então é muito legal e o Tony é sim uma premiação muito importante, mas ele não define se o musical é bom ou ruim. E pra nossa parte 2 de Wicked, é isso, a gente destrinchou esse Tony Awards 2004. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários e me conta também se você acha que o Wicked realmente merecia ter ganho ou se a Avenue Q também merecia ter ganho e tá tudo bem. E não esqueça que a gente está na nossa semana Wicked, então essa semana vai sair mais vídeos sobre esse musical tão amado. Temos a nossa parte 3 de Por Trás dos Bastidores Wicked. E temos também alguns vídeos surpresa. Então fica ligado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!